Se tem um conteúdo que eu tenho certeza que se você aprender, você vai de fato ganhar dinheiro na rede Ethereum, é o conteúdo que nós vamos estudar hoje. É de fato conhecimento tecnológico sobre esta linguagem chamada Huff, que é uma linguagem extremamente poderosa. Eu vou te dizer porque eu acabei de falar isso. Hoje, por exemplo, você tem vários bots rodando na rede Ethereum que conseguem observar os vários mercados, né, que nós chamamos de Automated Market Makers, para ver onde que tem um token mais barato, e com o objetivo de comprar está mais barato e vender está mais caro. Tem vários softwares hoje na rede que fazem isso. Só que não são todos que conseguem fazer isso de forma lucrativa. Por quê? Porque há uma competição entre bots. E esta linguagem aqui é certamente a linguagem mais poderosa que você tem hoje para desenvolver esse tipo de software. Por quê? Porque ela trabalha diretamente com as instruções que são executadas pela Ethereum Virtual Machine. Mas não só isso. Isso é apenas uma das aplicações. Hoje se fala muito em tokenização, em finanças descentralizadas. O fato é que, se você quer escrever um código competitivo, tenha baixo custo, que seja eficiente, lembrando que na rede Ethereum nós temos o Gas, você terá que usar linguagens como essa. Ah, Fernando, hoje já tem vários protocolos funcionando que não utilizam e que são lucrativos. Sim, de fato. Só que você não pode esquecer que nós estamos em uma sociedade disruptiva, onde a tecnologia está evoluindo. E eu percebi isso na prática em relação aos bots. Nós temos o nosso curso de finanças descentralizadas, programação para finanças descentralizadas, onde a gente escreve vários bots. Alguns dos primeiros bots que nós aprendemos a desenvolver, lá por volta de 2020, eram lucrativos, depois deixaram de ser lucrativos, por causa da competição, do desenvolvimento tecnológico. Então eu quero destacar com vocês também, antes da gente entrar especificamente aqui na linguagem, a importância do estudo dos fundamentos. Isso aqui que a gente vai falar hoje é a tecnologia de verdade, é como que funciona de fato a Ethereum Virtual Machine, o que é de fato a Ethereum Virtual Machine. Solidity é abstração. Já vamos entender um pouco melhor disso. Hoje, se você for pedir para o chat GPT escrever um código em Solidity, ele vai escrever, vou colocar aqui, olha, por favor, escreva um smart contract capaz de, capaz de criar um token, só para a gente brincar um pouquinho aqui. Ele vai escrever um contrato. Aí você vai falar assim, tá escrevendo, Fernando, mas você sabe que eu não posso me fiar no chat GPT. Não seria louco de dizer isso. De fato, hoje você precisa, o chat GPT não substitui o desenvolvedor. Mas eu não sei se daqui a alguns anos não irá substituir, se ele não escreverá smart contracts mais seguros até do que muitos smart contracts escritos por desenvolvedores. Então, hoje a gente precisa entender que se você não souber os fundamentos, e não importa se você é da área da computação ou se você quer empreender no mercado, você vai ficar para trás. Hoje tem muita gente trabalhando com tokenização, muito empreendedor que não tem conhecimento nenhum de tecnologia. Ele acha que simplesmente porque ele criou um token, ele está fazendo tokenização. E isso não estou falando de qualquer empreendedor, não. Estou falando até, inclusive, grandes instituições financeiras, conforme nós vimos aí o exemplo, por exemplo, da Nubank, que lançou a Nucoin, e aí a Nucoin parou de ser negociada porque teve lá muita gente acessando, né, o servidor, ao menos foi o que eles falaram. Mas como estava na blockchain, não poderia ser parado por quantidade de acesso, mas é que não estava na blockchain. Então, com o tempo as pessoas vão entendendo mais a tecnologia, e se você, por exemplo, for um empreendedor e quisesse ficar apenas no hype, é coisa de pouco tempo para o teu projeto ser chamado aí de scam. Uma vez que as pessoas vão
entender mais como que funciona. Então, assim, tem que entender os fundamentos. E essa aula hoje, eu espero que ela venha despertar um pouco o interesse. Né? Já falei aí de boas razões para que você possa estudar esse tipo de linguagem. Então, qual que é o nosso objetivo hoje? Não vamos aí é simplesmente uma introdução. O que eu quero passar para vocês, principalmente hoje, né? Além de apresentar a linguagem, algumas dicas para que vocês possam aí continuar os estudos. Caso vocês queiram, eu posso estar trazendo outros vídeos sobre o assunto, tá? Mas vai depender muito do interesse. E eu já adianto que esse conteúdo aqui, ó, tem muita pouca coisa em inglês. Acho que em português não tem nada ainda. Acho que esse é o primeiro vídeo em português sobre Huff. Posso estar enganado, mas eu acredito que sim. Porque isso aqui realmente é o tipo de coisa que o pessoal não ensina. Porque isso aqui dá dinheiro. Isso aqui é tecnologia. Certo? Mas eu estou sempre trazendo para vocês aí o que está de mais interessante no âmbito das finanças descentralizadas. Então, feita essa longa introdução, agora vamos entender um pouco quais são aí as questões iniciais, né, antes de eu entrar no estudo efetivo de uma linguagem como Huff, que eu preciso entender. Bem, eu acho que a primeira coisa é que a Huff ela vai trabalhar de forma direta com os opcodes, que são essas instruções que nós temos aqui neste site, por exemplo. Essas instruções, né, a Ethereum Virtual Machine, se você for aqui no tutoriais, ele vai te dar aí o básico da Ethereum Virtual Machine, por exemplo. Vai falar o que é uma stack, uma linguagem de programação baseada em pilhas. Né? Ó, vai te dar aqui algumas noções sobre a diferença entre call data, stack, memory, storage, tá? Só o que eu recomendo para você? Eu recomendo que você veja, caso você não saiba desses conceitos, dá uma olhada na nossa playlist, no nosso curso Aprenda a Programar Blockchain, Criptomoedas e Smart Contracts. Aqui nós temos, por exemplo, a partir da 8ª aula, a construção de uma linguagem de programação toda em JavaScript, onde eu falo de forma, nós construímos basicamente na linguagem, uma linguagem baseada em pilha, uma Stack-Based Programming Language, onde nós falamos sobre as instruções básicas, o push e pop, falamos sobre o que são opcodes, codificamos os opcodes básicos, e você vai conseguir ver então isso de uma forma um pouco mais clara. Certo? Então já está aqui. Já voltamos aqui. Então, só que outra questão, o que a gente precisa entender, né? Além do fato de que a Huff nós vamos trabalhar diretamente nesses opcodes, nós precisamos entender do que se trata efetivamente esses opcodes. Né? Eu falei que são instruções, mas vamos entender um pouco melhor indo aqui para o remix. E aqui, ó, o que nós temos basicamente? Nós temos um smart contract chamado add2, que vai receber 2 números e vai retornar a soma desses 2 números. Algo muito básico, tá? Podemos até reproduzir aqui, mas nem seria necessário. Vamos só para... Então aqui, vou passar 2 números, por exemplo. 2, o número 3, chamar a função, ele vai me retornar o valor 5, que nada mais é do que a soma de 2 números. Só que isso aqui é em Solidity. Só que a EVM ela não fala essa linguagem aqui. E Huff também não. Huff ele vai utilizar a linguagem que a Ethereum Virtual Machine entende. Então, por exemplo, você pode fazer uma analogia da seguinte forma. Pensa que você está conversando com uma pessoa e está utilizando o intérprete. É uma coisa. Agora pensa que você domina a linguagem e você conversa direto com a pessoa, sem um intermediário, por exemplo. Certamente você vai ser muito melhor compreendido, você vai conseguir utilizar melhores palavras, você vai conseguir economizar, no nosso caso aqui, gas, por exemplo, e vai conseguir escrever códigos que venham performar muito melhor. Então, quando nós clicamos aqui, por exemplo, no
para compilar, né? O que a gente está fazendo basicamente? A gente está traduzindo esta linguagem para a linguagem que a Ethereum Virtual Machine entende. Qual que é a linguagem? Que está aqui no bytecode. Então, se eu for clicar aqui, ó, eu vou ter todos esses números. Cada um desses números, por exemplo, o número 60, ele significa uma instrução que nós temos aqui, ó, que é o push. 1 byte. Então, como é uma stack base lang, você vai colocar os valores na pilha, ou vai tirar os valores da pilha, vai realizar operações como a de soma, e vai retornar os valores na pilha de acordo com os fundamentos de uma stack base lang. Então, no caso aqui, o push 1 byte, ele vai colocar 1 byte, que é, no caso aqui, 80. Tá? Outra coisa que você precisa entender, então aqui você já sabe, essa aqui é a linguagem que o Huff vai trabalhar, ok? Cada número tem um significado em geral, ou são instruções, essas instruções são os opcodes, ou são valores, né, sobre os quais os opcodes vão operar. No caso, por exemplo, um opcode de soma, que é o add, que ele vai ser representado por 0,1, ele vai basicamente fazer o pop dos valores da stack, que estão na stack, e vai retornar a soma novamente, né, para o topo da stack, certo? Então aqui você tem esse playground que é bem interessante, a gente já vai voltar a falar mais deles aqui. Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui, que é importante para entender Huff. Você precisa saber que uma palavra na Ethereum Virtual Machine ela vai ter sempre 32 bytes. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever uma palavra, em regra, eu vou escrever 32 bytes. Se eu quiser pedir uma palavra, por exemplo, uma palavra número 1, eu vou receber 32 bytes. Então, por exemplo, não importa se o número 1, eu não precisaria todos esses zeros aqui para escrever o número 1. Mas é assim que funciona, assim que é a linguagem. Isso aqui eu posso chamar de uma palavra. Essa palavra ela tem 32 bytes. E assim que funciona. Então, se eu pedir, preciso do número 1, para pedir o número 1 para Ethereum Virtual Machine, ela não vai me retornar o número 1 aqui. Ela vai me retornar 32 bytes. Outra coisa também, que talvez você não saiba, nós vamos escrever sempre no formato hexadecimal, quando a gente precisar conversar com a Ethereum Virtual Machine. No formato hexadecimal, o que é o formato hexadecimal? A base de numeração. Aí, se você tiver dúvidas sobre isso, dá uma pesquisada em base de numeração. Você vai ver a diferença entre base decimal, binária e hexadecimal. A cada 2 caracteres na base hexadecimal, nós temos um byte, que por sua vez corresponde a 8 bits. E a cada caractere nós temos aí o nibble. Há outras divisões, mas o que importa efetivamente é que a cada 2 caracteres no formato hexadecimal nós temos um byte. Então, isso é de extrema importância, tá? Que básico. Então, eu tenho o número 1, isso aqui está escrito no formato hexadecimal. Então, estou pressupondo que o 1 está multiplicando 16 elevado a 0 e não 10 elevado a 0, como seria o caso da base decimal. Bem, eu acho que esses são preliminarmente as questões importantes. Já falei dos opcodes, falei da questão... sim, voltando aqui ainda, outra questão importante. Então, o bytecode já entendeu que é a linguagem que a Ethereum Virtual Machine entende e a linguagem que vai ser utilizada pela linguagem Huff. Tá? Porque a linguagem Huff ela é justamente poderosa por ela ser capaz de conversar de forma praticamente direta com a Ethereum Virtual Machine. Não é exatamente a mesma coisa, como se eu fosse escrever bytecodes. E a propósito, caso fique com algumas dúvidas, nessas 2 aulas bônus aqui, ó, eu falo com mais detalhes. Nós escrevemos um smart contract só utilizando bytecodes, só utilizando os opcodes, certo? Então tem essas 2 aulas aqui. Mas a Huff ela vai te dar algumas ferramentas, né, que não vai precisar escrever direto em bytecodes, vai facilitar, mas é algo muito próximo.
E essa proximidade é justamente para poder criar softwares efetivamente poderosos. Então, voltando aqui, agora outra questão importante. Já falamos aqui sobre a palavra que tem 32, agora o ABI. O ABI ele é muito importante também, é chamado Application Binary Interface. Por quê? Porque ele vai nos dar basicamente, é como se são informações sobre como que eu vou conversar com as funções de um smart contract. Basicamente essa que é a principal função aí do ABI. Se eu, por exemplo, precisar chamar essa função aqui, ó, como que eu faço isso? Eu não posso, ainda que eu tenha alguma biblioteca que eu venha escrever o nome da função, add to, etc, conforme o ithers, né, por exemplo, nos proporciona, mas não é a linguagem que efetivamente a Ethereum Virtual Machine entende. Ela entende conforme as especificações no ABI. E, por exemplo, apenas um exemplo, né, aqui temos o ABI. Isso é muito importante, nós vamos ver com mais detalhes no nosso curso de programação para finanças descentralizadas, nesse projeto aqui, que é o Sandwich Attack. Nós já estamos aí bem avançados nele, porque nós vamos precisar decodificar as transações da mempool. Então eu preciso conhecer bem como que eu vou chamar a função utilizando as informações do ABI. Mas apenas para que você não fique no vazio. Algo muito importante e muito básico. Se eu quiser chamar esta função addTo, como que eu faço ela? Eu preciso pegar o que é chamado de assinatura da função, que eu já separei para vocês aqui, ó, que é o nome da função e os parâmetros sem o nome dos parâmetros, tá? Só o tipo, ou melhor, o tipo do parâmetro. No caso tenho dois inteiros sem sinal, né? Unsigned integers. E eu vou fazer o hash utilizando o KEK 256 e ele vai me dar esse número aqui, ó. Aí eu vou pegar os 4 primeiros bytes. 1, 2, 3, 4. Então, addTo na linguagem que a Ethereum Virtual Machine compreende é esses 4 aqui, ó, que eu já deixei separado. Por que é assim? Por causa das especificações do ABI, que é o modo como eu vou interagir, né? Vai me dar as ferramentas para eu interagir com os smart contracts, chamar os parâmetros, passar parâmetros ou decodificar os parâmetros. Eu já aprendi aqui, já aprendeu aqui de início que, por exemplo, um número inteiro ele vai ser como o número 1, ele vai ser armazenado dessa forma, ou seja, vai ter que ter aqui um total de 32 bytes com o número inteiro sendo o último aqui, conforme nós estamos lendo aqui da minha esquerda para a direita. Certo? Então, perfeito. Tá, então dito isso agora, vamos aqui para tentar entender o primeiro exemplo aqui que Huff vai nos dar. Vamos tentar simular. Bem, no caso de uma função como a addTo, algo que eu vou ter que fazer em Huff é primeiro definir, né, justamente uma interface aqui, porque nós vimos que eu preciso, por exemplo, para que eu possa saber, né, como chamar a função. Então aqui eu vou, por exemplo, definir uma interface. E aí eu já tenho aqui, por exemplo, o nome e o tipo que é o que eu preciso, por exemplo, para mim ter a assinatura da função. Por isso que eu sempre vou ter que fazer essa declaração aqui, que eles utilizam essa sintaxe aqui, define. Tá? Mas isso, essa parte de chamar as funções, a gente pode ver numa outra aula. Bem, aqui, agora a gente vai entender melhor. Na verdade, já vamos entender melhor isso aqui. Qual que é a lógica, por exemplo, que está aqui, ó, em Solidity? Como que isso de fato é compreendido no âmbito da Ethereum Virtual Machine? Bem, há questões sintáticas, obviamente. Uma delas é essa questão do entry point aqui, chamado de macro, do entry point main, que ele vai seguir aquela ideia da stack, ou seja, ele vai, no caso aqui ele está dizendo que ele pega nenhum valor e retorna
nenhum valor da stack. Tá? Isso pode variar conforme a lógica que venha a ser implementada. Bem, qual que é a ideia aqui então dessa inicialmente aqui, né, desse macro aqui? Veja que eu tenho um opcode aqui chamado de call data load. Agora nós vamos entender um pouco melhor. O que é o call data load? O que é o call data, na verdade? O call data, ele é o valor que é passado, utilizado para chamar a função, por exemplo. Então, por exemplo, uma função aqui como essa função add_to, os valores que eu passaria com os parâmetros, no caso o número 1 e o número 2, seriam o call data que eu estou utilizando para chamar efetivamente esta função. Claro que eu vou ter que, além dos valores, eu vou ter que passar também a função que eu estou chamando aqui. Isso já vamos ver um pouco mais à frente. E para chamar a função, você já sabe agora que você vai chamar com a assinatura da função. Na verdade, se eu quisesse passar, então, imagine que eu quero passar aqui, por exemplo, o número 1 e o número 2. Eu teria que montar uma transação no campo data, né, que são os dados que eu passo. Eu teria que passar algo como, não sei se isso aqui tem exatamente 32, não vou contar agora, mas só para imaginando que tenha 32, passaria aqui, ó, o 1 e aqui o 3, por exemplo. Certo? Só que acima ainda teria os 4 bytes relativos à assinatura da função, que seria esses 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu venho aqui, certo? E aí no final das contas eu juntaria tudo. Depois pegaria esse outro aqui. Seria aqui. E seria algo mais ou menos assim. Então isso aqui seria o call data, que é os dados que eu estou passando, então. Porque o call data ele é também uma região no contexto da Ethereum Virtual Machine. Se nós viermos aqui, nós vamos ver que no tutorial, ó, você vai ver que você tem a stack. Né? Olha, vai falar da stack. Ele vai falar da memory e do call data. Ó. Mas, inicialmente, para não confundir muito, você pode pensar no call data como essa região aqui, aonde você vai passar os valores, né, que você vai apenas, só podem ser lidos. Né? Então, são valores que você vai enviar, eles vão ficar armazenados ali, e você não tem como escrever no call data, você vai apenas fazer a leitura, diferente do que acontece no memory, tá? Mas aí há também uma série de vídeos aí, caso você tenha dúvidas sobre o call data, mas aqui é importante para a linguagem, para o entendimento da linguagem, que você precisa saber é que quando a gente falar em call data, a gente está falando sobre os valores que você está efetivamente passando, utilizados para chamar a função, que inclui, por exemplo, a assinatura da função conforme nós vimos aqui, certo? Isso aqui é extremamente importante, por exemplo, para as aplicações como o Sandwich Attack. Eu vou precisar decodificar as transações. Né? No mempool que eu vou ter, por exemplo, no campo dados, né, que são passados para a transação, é isso aqui, ó. Não vai ter escrito function add_to. Eu tenho que saber como decodificar. Por exemplo, se eu vou interagir com um protocolo de finanças descentralizadas específico, geralmente eu vou interagir com uma função. Então eu vou precisar calcular a assinatura da função para poder escrever meu programa para fazer a decodificação efetivamente dessa quando aparecer na mempool, né? Beleza, então espero que esteja claro. Então veja que ele fala aqui, né, que o call data é muito similar à questão do memory, mas eu não posso, né, escrever, não pode ser, né, overwritten, na verdade, eu não posso sobrescrever o que já está ali, né? No caso que vai ser os dados que foram enviados para chamar a função e que são basicamente aqueles parâmetros lá, no caso ali que soma dois números, os números que eu vou somar. Ó, veja que eles estão incluídos, né, no payload da transação e age como o input para a chamada, né, dos contract calls, certo? Acho que deve estar bem. Nosso objetivo como professor é esse, é trazer para vocês o conhecimento intuitivo. Depois vocês vão nos detalhes
técnico, mas você precisa entender primeiro a questão intuitiva aqui, senão fica muito complicado mesmo, tá? Então eu espero que vocês já tenham compreendido o que é o call data. No caso de uma função como essa, onde eu precisasse passar o valor 1 e o valor 3, né, no caso os números inteiros, isso aqui seria o payload aqui da transação que pretendesse chamar esta função. Ok? Então agora vamos ver então como que foi. Ah, sim, call data, tá? Mas o que é o call data load, né, que nós estamos vendo ali no básico. Cadê? Call data load, ele vai basicamente fazer o load, né, do call data, certo? Só que como eu falei ali, ó, veja aqui, lembra que eu falei no começo que você vai escrever, você vai ter que escrever 32 bytes, você vai ter que pedir 32 bytes. No caso do call data load, então ele vai sempre te retornar 32 bytes. E aí ele vai retornar 32 bytes a partir do ponto que você especificar. No caso aqui, ponto 0, então ele vai te dar 32 bytes do ponto 0. Vai fazer e vai carregar esses 32 bytes na stack, que vai ser o primeiro número. Agora aqui, ó, ele vai pegar o valor que tiver a partir do 32º byte, porque lembra que aqui o valor ficou 32. Se tiver um segundo valor, ele vai estar a partir do 32º. Nós estamos em linguagem hexadecimal, então aqui 2 que multiplica 16 elevado a 1, que dá 32, certo? Ó. E aí ele vai chamar o operador add, que vai o que? Basicamente somar vai fazer o pop, aí vai colocar o resultado na stack. Então, essa que é a ideia do call data. Vamos fazer uma simulação aqui, que vocês já vão entender melhor. E aí ele vai fazer o que? Agora ele vai chamar o mstore, que é um outro opcode, que nós já vimos naquelas aulas lá nessas duas aqui. Que ele vai fazer o que? Ele vai armazenar agora. Deixa eu voltar aqui pra gente. Ó, ele vai colocar o resultado na memória, mas a partir do ponto 32. Se o resultado for 5, lembra que ele vai escrever 32. E o return, que é o F3, se for ver aqui, ó. Nossa, por que eu sei que é F3? Por causa que nós já usamos ele, né? F3. Na playlist lá. Eu vou passar para ele então quantos bytes que eu quero retornar. Ou melhor, ele vai retornar 32 bytes, né? A partir de qual... Melhor, é isso mesmo. Vou colocar quantos bytes eu quero retornar a partir de qual ponto. No caso, como o resultado ele foi armazenado no ponto 0, então eu quero 32 bytes a partir do ponto 0 da memória agora. Aqui a gente está falando sobre call data. E agora aqui a gente está falando sobre da parte da memória. Vamos fazer uma simulação aqui para ver como que vai funcionar. Então você vai perceber que isso aqui é muito parecido com... Deixa eu ver aqui, ele vai dar uma... Aqui, ó. Aqui vai estar mais... Vamos descer um pouco. Porque aqui vai estar mais próximo agora do que acontece na prática. Por quê? Porque 60 é... Aqui eu coloquei a 00, tá? Call data load. Já expliquei para vocês que é call data load e a ideia. Só que aqui não é o 00, não aparece do nada. Eu preciso colocar o 00. Então eu preciso colocar o quê? Por exemplo, 60 00. Então 60 que é o opcode do push 1 byte. Então eu vou colocar aqui 60 00, que em mnemonic significa push 1 byte, que é o 00. Agora o 35 é o número para call data load. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, vai armazenar na stack, né, os 32 bytes que ele vai pegar ali, porque sempre escreve em 32 e sempre faz a leitura em 32. Então se, por exemplo, coloquei aqui 0, aí o call data load, se tiver um valor ali 5, ele vai colocar o valor na stack. Agora, mais uma vez, 60, 20, push 20, que é 32 bytes.
mesma coisa. E aí call data load, ou seja, vai carregar agora. Essas informações 6000 e 6020, veja que são apenas instruções para que o call data load possa ser executado, no caso, possa. Isso aqui eu não passei, já vou passar o payload mais abaixo ali. Aí eu tenho o 01, que é o opcode add, que vai pegar os dois números que estão na stack, que foram carregados e armazenados pelo call data load, conforme a posição aqui, né, que foi relacionada. E ele vai fazer o pop e depois vai adicionar o resultado no topo da stack. Mais uma vez, lembrando, o 8º aula do nosso curso de programação lá, blockchain, explica direitinho essa parte. Aí vou colocar o 6000 agora, que vai ser a instrução que está relacionada ao mstore. Por quê? Porque eu vou pegar o que esses valores, que seria a soma de um número, né? E vou armazenar esta soma nessa posição da memória aqui, o valor, o restante. Então o que eu fiz basicamente? Foi passado um valor a título de call data, que eu não passei ainda, mas já vou ver no playground. Tá? Esse trecho do código ele está fazendo o que? Ele está apenas carregando esses valores. Tá? Eu não sei que valor que foi passado, mas já vamos passar ali. Tá? Primeiro para o call data, para que o call data possa pegar esses valores e colocar na stack para que eles possam ser processados. Aí eu vou o quê? Processar eles por meio da instrução add. E aí, uma vez feito a soma, agora eu preciso o quê? Eu preciso armazenar esses valores na memória e para isso eu vou usar o mstore. E não é só armazenar, eu preciso o quê? Retornar esses valores. E para isso eu vou precisar o quê? Colocar a quantidade de bytes que eu quero retornar, no caso 32, e a partir de que ponto? Ponto 00, porque é o ponto onde foi efetivamente os dados foram armazenados, e aí eu chamo o opcode F3, que é o return. Então aqui vocês têm basicamente a lógica do que está aqui. Ó. Então se você um dia quiser entender qual que é a lógica por baixo dos panos da execução de uma função como essa, agora você já sabe o que nós acabamos de ver. E vamos ver mais ainda, porque agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos seguir o exemplo dele aqui, aí já vamos finalizar. Eu vou pegar esses dados aqui e vou passar como call data onde? Lá no playground. O que eu tenho aqui? Ó? Veja que aqui eu tenho os primeiros 32 bytes e o número 1. Então, é aquela ideia, eu estou passando o número 1 a partir do 32 o número 2. Tá? Então, esse é o call data que eu estou passando. Não estou passando a assinatura da função porque eu não vou precisar aqui no playground. No caso real, eu teria que passar. Então, indo para cá, ó, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tinha feito. Ó. Tá, então aqui eu tenho lá os primeiros 32 bytes, porque eu queria é o número 1 que eu estou passando. O segundo parâmetro é o número 2, que está aqui sempre, 32 bytes. Então agora vamos copiar, e aí vamos ver lá no IVM Code. Call data em X. Eu vou passar o call data, tá? Sem assinatura da função. Porque eu não vou precisar. Aqui eu tenho os números que nós vimos lá, ó. Aqui. 600035. Confirmar lá, ó. 600035, 602035, 01, que é o code add, aí 600052, que é o mstore, 6020, 6000 e F3, que é o return. E aqui agora o call data, que seriam os valores que eu estaria passando para a função add to. Vou rodar. Então eu tenho valores como call data foram quais? Foi o valor 1,
e o valor 2. Então o resultado dessa operação tem que ser o valor 3. Aqui. Então, vou começar a executar aqui. Colocou 0. Agora, ó, ele retornou então o número 1. Por que está o número 1 na stack? Porque se eu for pegar os primeiros 32 bytes, aqui, cadê? Vou ver aqui que fica melhor. Ó, é o número 1, certo? Beleza. Agora, continuando. Call data load. Agora é o 2. Certo? Então, primeiro, a partir da posição 0, 32 bytes a partir dali, e o que veio a partir da posição 0, 32 bytes, veio o número 1. Pois a partir da posição 32, a partir da os próximos 32 bytes a partir da posição 32 é o número 2. Agora, vou fazer o add, que vai basicamente fazer o pop e vai colocar o resultado no topo da stack, que é o qual? O resultado 3, certo? Agora eu preciso armazenar, veja que não está armazenado na memória, está tudo no stack. Ó. Agora, vou colocar aqui 00, né? E aí vou chamar o mstore. E ele faz o que? Ele armazena, então, a partir da posição 0, né? 32 bytes, que é o resultado 3, né? Está aqui, ó. Que é o resultado, então, a partir da posição 0, lembrando sempre aquela história. Se você lembra, não esquecer que ela sempre lê 32 e retorna 32, você não vai ficar confundido com isso aqui, porque isso é uma das coisas que mais confunde quando você está começando a estudar. Por isso que eu insisti nessa questão aqui. E agora falta apenas executar as operações para o return, quer dizer, quantos bytes e a partir de onde que eu quero. No caso, eu quero que ele faça a leitura de 32 bytes a partir do ponto 0, né, da memória. Eu vou executar. Passei o 20 primeiro. 0. Executei. E aí eu vou ter como resultado o que nós temos aqui, que é 32 bytes, né, ou especificamente o número 3. Eu poderia, obviamente, alterar os valores passados aqui para o return. E isso aqui daria diferente, conforme nós já fizemos nestas duas aulas aqui. Certo, pessoal? Acho que essa aula se alongou bastante, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês já algo já bem adiantado, que é como que essa lógica básica de uma função de adicionar dois números funciona efetivamente na Ethereum Virtual Machine e como eu consigo escrever isso na linguagem da Ethereum Virtual Machine. Aí, caso você queira já ir por conta própria, você vai ver que aí para você escrever o Huff, quando você tiver que efetivamente invocar uma função, você vai ter que trabalhar também com a assinatura da função que nós vimos lá. Ó, quando eu precisar interagir externamente com o Smart Contract, aí veja que agora, por isso que eu passo essa interface inicial para o código Huff. Não foi a nossa ideia hoje entrar especificamente na sintaxe, mas apenas passar para vocês como que funciona. E aí eu vou ter, por exemplo, algumas funções já, né, built-in functions, né, funções aí intrínsecas a Huff que vão ajudar, por exemplo, você selecionar esta assinatura da função, fazer análise com base nos 4 bytes do hash que nós vimos lá, certo? Então, mas não vamos avançar, acho que a gente já viu bastante coisa hoje. Se você achou legal o conteúdo dessa aula, se você quer mais aulas sobre isso, se ficou alguma dúvida, eu me esforcei ao máximo, tá, para passar para vocês aqui realmente mais a ideia de que é possível aprender isso, tá? Não só é possível, como vale a pena.
e a gente pode dar seguimento, porque isso aqui tem muita utilidade prática. Na pior das hipóteses, você vai se tornar um desenvolvedor Solid muito melhor, porque você vai começar a entender melhor como que as coisas funcionam por debaixo dos panos. Mas aqui nós vimos conceitos fundamentais já, que são os primeiros passos para que você possa iniciar no estudo desta linguagem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, caso tenha gostado. E lembrando que nós estamos aí com um grande desconto aqui para o nosso curso de programação para finanças descentralizadas, onde nós vemos passo a passo, tá, cada uma dessas questões e de outras relativas aí à programação para finanças descentralizadas. Beleza? Grande abraço e até a próxima.